pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão, não se frustrarão. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo, eu estou contigo. Não temas, filho meu, não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Graça e paz, meus amados, boa noite. Muito bom estarmos juntos novamente. Essa semana, excepcionalmente, na quarta-feira, sempre fazemos as terças, né? Essa semana, excepcionalmente, estamos na quarta-feira e na presença do Senhor podemos aprender da palavra dele. Na presença do Senhor nós podemos orar, podemos buscar a face do Senhor,
Podemos colocar as nossas vidas, as nossas necessidades. Podemos juntos buscar ao Senhor, conforme a palavra de Deus nos ensina, buscar ao Senhor enquanto nós o podemos encontrar. É diante do Senhor que nós podemos então, unidos nesse ato de fé, nesta noite, juntos estarmos caminhando nessa direção do conhecimento do Senhor, da vontade do Senhor para a nossa vida, diante desses tempos de incerteza, esses tempos difíceis que passamos, mas com a certeza de que o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, não há o que temer, não é isso? Se o Senhor está conosco, nós temos a certeza de que nós somos mais que vencedores. Se o Senhor está conosco, nós caminhamos seguros, porque Ele é aquele que conduz a nossa vida, que tem o controle de toda a nossa vida. Podemos compartilhar com vocês nesta noite das experiências que o Senhor tem nos dado a cada dia e ter essa participação de vocês é muito importante para cada um de nós, importante para a nossa vida como igreja, conforme nós sempre repetimos, não estamos reunidos no templo, mas somos igreja. A igreja está hoje aí na sua casa, a igreja está ligada ao Senhor nesse ato de culto, porque você está aí e você está ligado conosco nesse momento para prestarmos este culto ao Senhor. Muito mais do que uma live, uma transmissão ao vivo, muito mais do que qualquer questão tecnológica, mais do que qualquer outra coisa, saber que nós estamos juntos cultuando ao Senhor e sabendo que Ele está presente aqui, está presente aí com você, e é Ele que vai fazer a obra na sua vida nesta noite também. Então nós vamos orar agora, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela vida dessas pessoas que estão ligadas nesse momento, nesse tempo de culto ao Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoar, ó Deus, grandemente a vida de cada um dos irmãos, Pai. Que o Senhor nos dê a graça de entendermos a vontade do Senhor para a nossa vida, para esse tempo. Entendermos, Deus, os propósitos do Senhor, que quantas vezes nós planejamos, mas a vontade venha do Senhor, é soberana do Senhor, né? Então, Deus, em nome de Jesus, eu quero, nesse momento, junto com os meus irmãos, colocar a nossa vida diante do Senhor. Te pedir, Deus, que o Senhor possa nos dar clareza na Tua palavra e nos dar entendimento daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. E o Senhor possa conduzir os nossos passos como igreja nesses próximos tempos, mostrando sempre aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, e mostrando que, através desse tempo, qual o propósito do Senhor em nossas vidas, Pai. O Senhor tem algo muito especial para fazer, está fazendo e o fará. Então, Deus, nós te pedimos que o Senhor possa abençoar, ó Deus, poderosamente a vida de cada um. Aqueles que estão enfermos, o Senhor possa curar, ó Deus, as enfermidades, que estão aflitos, oprimidos, angustiados, o Senhor possa acalmar o coração deles agora, o Senhor possa, Deus, tirar tudo aquilo que possa dispersar a nossa atenção agora, mas que a nossa mente, o nosso pensamento esteja no Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos. Amém. Bem, meus queridos, nós temos aqui algumas pessoas que estão conosco aqui e eu quero desde já agradecer a vocês que já estão aqui. Minu Teixeira,
Maria de Lourdes Santos Oliveira, o Enéas, boa noite, Minu, Maria de Lourdes, boa noite, minha querida irmã, sua vida, todos os irmãos da igreja, Duda Machado esteve aqui com a gente, Márcia Regina, Márcia, Deus abençoe sua vida, viu? Continua firme aí com a gente, tá? Um abraço para você, pra sua mãe, para toda a sua casa, tá? Zé Walter, pastor Zé Walter, boa noite, meu querido. Deus abençoe sua vida. Enéas, boa noite, querido. Deus abençoe também sua vida. Irmã Chile, graça e paz, minha irmã. Muito bem, aqui nós estamos para conversar com você sobre a palavra de Deus e depois, daqui a pouco, a gente vai ter mais um momento para orar, colocar a sua vida na presença do Senhor em oração. Você fica à vontade aí para comunicar conosco, para falar, para dar qualquer recado aí através dos comentários, tá bom? Fica à vontade aí que a gente vai lendo esses comentários a partir, depois mais para frente, né? Provérbios capítulo 16. Quero que você localize aí, Provérbios 16, você vai usar a versão online ou vai usar a Bíblia escrita. Estou usando a versão King James. Então a gente vai fazer a leitura bíblica e vamos conversar um pouquinho aqui a respeito da palavra do Senhor. Fica aí ligado aí com a gente, tá bom? Essa semana, não sei quantos puderam ler, os que estão no grupo do WhatsApp da igreja, eu encaminhei um artigo ali sobre esse novo momento, né, na vida da igreja. A igreja que agora está se reunindo de pijamas, né? Interessante aquele texto de um colega nosso, e fiz algumas adaptações nele para aplicar a realidade da nossa igreja. E interessante que o fato de nós termos mudado, né? Ao invés de você se arrumar para ir à igreja, né? Produziam, né? E agora vocês estão vestindo o pijama, né? Na hora de reunir como igreja, né? Porque as nossas transmissões sempre à noite e com exceção de algumas devocionais que a gente vai retornar daqui um pouco com os irmãos, e também as transmissões domingo pela manhã, né? Mas mesmo de manhã, as pessoas estão lá também participando de pijama, até acabando de acordar, né? Porque as pessoas estão ficando dentro das suas casas, né? Então, mas isso não tira a questão do nosso foco como igreja, né? De anúncio da palavra do Senhor. Se você não leu o artigo que está lá no grupo da igreja, no WhatsApp, você pode voltar aí, aí você vai encontrar, tá? Aparece na segunda-feira que eu publiquei o artigo, né? Para quem está aí com a gente e quiser ler, é só mandar um WhatsApp para mim ou um recado que eu vou mandando o número do celular, que eu posso mandar para você também esse artigo, tá bom? Muito bem, vamos ler Provérbios capítulo 16. Vou ler apenas 3 primeiros versículos. É um texto que eu tenho certeza que é muito conhecido da maior parte de vocês, e eu quero fazer algumas considerações, pontuar algumas coisas nesta noite dentro desse texto. Provérbios capítulo 16, versículos 1 ao versículo 3, diz assim: ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão
bem-sucedidos. Até versículo 3. Queridos, esse texto é importante até para nós entendermos as questões que nós vivemos nos últimos tempos, né? Nós vamos ver algumas coisas aqui, a gente entra nessa parte depois. Mas o texto fala aqui a respeito da palavra certa, a palavra final. Ele nos lembra exatamente desta verdade que, embora ao ser humano foi dada essa capacidade para planejar, foi dado ao homem a criatividade, somente Deus sabe aquilo que é certo. Só Deus sabe aquilo que é melhor para nós. Só Deus sabe aquilo que que nós precisamos em nossa vida. Então, é um texto que nos ajuda a pensar aqui o quanto que nós precisamos da direção do Senhor naquilo que nós planejamos fazer. Vejam, meus queridos, que o livro de Provérbios ele tem uma importância muito grande na nossa vida, porque os autores de Provérbios, eles vão tratar de questões assim muito pontuais, muito específicas. Quando eu digo autores, é porque na verdade nem todo o livro de Provérbios foi escrito por Salomão, né? Às vezes a gente tem aquele hábito de pegar o texto e falar Provérbio de Salomão, uma questão até de costume mesmo, mas nem todos os 31 capítulos de Provérbios foram escritos por Salomão. Alguns livros foram escritos por um sábio chamado Agur, um outro também chamado, um rei chamado Lemuel, também escreveu alguns provérbios, mas a Bíblia nos diz, lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 4, que Salomão foi autor de mais de 3.000 provérbios. Ou seja, a extraordinária capacidade que ele tinha e a capacidade de Deus dada para ele através daquele pedido que ele fez de ter sabedoria, ela é visualizada nos textos que nós lemos no livro de Provérbios. Tem algumas questões aí importantes, né? Algumas pessoas, eu já ouvi alguém dizendo o seguinte: o livro de Provérbios tem 31 capítulos, né? Se você ler um capítulo por dia, representa um dia no mês, e é interessante mesmo a gente ler o livro de Provérbios, mas buscar realmente um entendimento daquilo que o Senhor nos diz através desse texto, desse livro, né? Então, sugiro a você que, caso você possa fazer isto, você pode aproveitar esse tempo aí que você está na sua casa aí, começa a ler o livro de Provérbios. Alguns irmãos estão naquela jornada de leitura bíblica que a gente encaminha todos os dias, né, o texto bíblico para a leitura, né, naquele grupo de leitura bíblica da igreja, e já estamos lá bem adiantados, né? E alguns irmãos estão fazendo aquela jornada, mas não impede que você leia, né? Tire um tempinho para ler, porque o livro de Provérbios, ele tem uma aplicação prática diária para nós muito importante. Se você quer ler um texto muito importante, pegar um texto bem importante bíblico que ajuda a gente a entender, tem uma versão bíblica que está disponível na internet. Você pode fazer um download de graça lá e chama Bíblia de Estudo Apologética.
é uma versão bíblica bem interessante que traz algumas notas de comentários bem importantes também. Não há um aplicativo, mas você pode baixar, não é um arquivo pesado também para celular ou para o seu computador, é um arquivo leve, e ele baixa todo o conteúdo da Bíblia. Se você não encontrar, manda uma mensagem para mim que eu te envio. Eu tenho ele salvo aqui comigo, eu posso te enviar também. Mas essa versão da Bíblia apologética, ela é importante para você ler um texto, entender. É bem interessante esse texto e está gratuito ali na internet, tá bom? Então vamos aproveitar esses recursos aí que nós temos disponíveis, tá bom? Então vamos buscar entender um pouco mais. A gente abriu aqui essa questão para falar sobre Provérbios, para lembrar a você essa capacidade que Deus deu a Salomão. Ele trata então exatamente daquilo que ele tinha, né? Deus deu a ele essa capacidade. Ele diz o seguinte: ao ser humano foi dada esta capacidade para planejar. Entretanto, é o Senhor que dá a palavra final, é a palavra certa, né? Então, ele diz o seguinte, que essa capacidade de planejar, ou a criatividade para o planejamento, foi dado a Deus, ao homem pelo próprio Deus. Deus fez isto pelo fato do seu amor para conosco e para que através da capacidade que Ele nos dá, nós possamos então ter realizações na nossa vida. Mas mesmo isto, nós entendemos que vem do Senhor. Não foi a nossa condição de estudo, a faculdade ela é importante, ela te dá uma compreensão muito grande. Os estudos, você não teve oportunidade de fazer uma faculdade, mas você aprendeu através da própria vida, né, da experiência da vida, a planejar as coisas. Tudo isso é importante. Mas nós não podemos esquecer que essa capacidade que nós temos não é fruto do nosso esforço. Não é fruto simplesmente de algo que nós mesmos buscamos por nós mesmos. O texto diz aqui que foi concedida ao homem essa capacidade. Foi concedida essa capacidade para o homem para que ele planeje, mas ele pode nunca esquecer. Ele não pode jamais esquecer na sua vida que nós precisamos da aprovação do Senhor. Nós não podemos fazer nada na nossa vida sem que haja a aprovação do Senhor, porque senão nós passamos a confiar na nossa capacidade. E a Bíblia diz que confiar em nós mesmos, isso traz uma forma de maldição, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. E às vezes as pessoas falam assim, Deus, a Bíblia fala para não confiar no homem, não é confiar no outro, não é confiar em você mesmo. Você não pode confiar na sua autocapacidade. Tanto é que o texto continua dizendo mais adiante, ele fala assim, que maldito é o homem que faz do seu braço a sua força. Ou seja, Deus está dizendo que nós não podemos confiar na nossa capacidade, porque a palavra final do nosso planejamento, de qualquer área da nossa vida, a palavra final é do Senhor. Às vezes nós pensamos o seguinte, eu posso tomar essa decisão aqui, agora, mas será que é essa decisão que o Senhor quer que você tome na sua vida? Nas mínimas coisas, meus queridos, nós precisamos buscar a aprovação do Senhor. Nas mínimas coisas nós precisamos buscar a vontade do Senhor. O texto diz que a palavra certa, na minha versão usa a palavra certa, ou a palavra final de tudo isso tem que ser do Senhor. Quantas coisas nós entramos nela e depois
nos encontramos num beco sem saída porque nós fizemos por nós mesmos. Quem nunca passou por essa experiência? Quem nunca passou pela experiência de tomar uma decisão e perceber que aquela decisão foi errada? Quem nunca passou por essas experiências? Mas o texto diz que nós precisamos entender que a palavra final é do Senhor. Não sou eu. Não é o pastor da sua igreja. Não é a liderança da sua igreja, é o Senhor. É Ele quem dá a palavra final. Precisamos da aprovação do Senhor. Vamos dar uma folheadazinha aí no livro de Provérbios e em outros textos. Provérbios capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9, se você quiser acompanhar comigo aí, ou quiser anotar, ou quiser ler aí, eu vou falando aqui o texto para você, tá bom? Provérbios capítulo 2, versículo 9, nós lemos assim: desse modo compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão e aprenderás o caminho do bem. Então vejam, é através da vida com o Senhor, através desse relacionamento com o Senhor que nós vamos aprender isto. Capítulo 19 de Provérbios, versículo 21. Provérbio 19, versículo 21, diz assim, olha, o ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Você já pensou nisso? Quem decide é Deus. É Ele quem dá a palavra final, Ele quem decide todas as coisas. E às vezes nós queremos assumir o lugar de Deus na nossa vida, queremos assumir o lugar de Deus nas nossas decisões e achamos que nós somos autossuficientes e aí as coisas se complicam, não é isso? Provérbios capítulo 20, no versículo 24. Capítulo 20, versículo 24, diz assim: os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. Como seria possível alguém discernir perfeitamente o seu próprio destino? Vejam, os nossos passos são dirigidos pelo Senhor. E é isso que nós precisamos aprender nesta noite, meus queridos. Precisamos aprender exatamente isto, que os nossos passos têm que ser dirigidos pelo Senhor. Nós temos que deixar a nossa autocapacidade de lado e lembrar que é o Senhor quem dá a palavra final. Ele nos dá a liberdade do planejar. Ele nos dá a liberdade de criarmos, nos dá a capacidade criativa. Ele dá isso a cada um de nós. Mas mesmo depois que nós conseguimos esse ato da criatividade, nós temos que buscar ao Senhor. É o sim mesmo que deve ser feito. É dessa forma que o Senhor quer que eu faça. É assim que o Senhor quer que eu viva. É dentro daquilo que Deus quer para a nossa vida. Agora veja o versículo 2, que diz assim: todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos. Aos olhos do homem. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus próprios olhos. Mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração, ou as verdadeiras intenções do seu coração. Veja, nós achamos sempre que nós estamos certos, não é assim? Em qualquer situação que nós nos envolvemos com ela, nós achamos que nós estamos certos. Nas argumentações do dia a dia, nós achamos que a nossa argumentação é a melhor, que está certa. Numa discussão, nós discutimos porque nós achamos que nós estamos certos.
para os desentendimentos ali, familiares, né? Marido, mulher, filhos em casa. As discussões acontecem por quê? Porque todas as partes acham que elas estão certas. E vejam então, aos olhos do homem, aos olhos naturais, nós sempre queremos estar certos. Por que isso? Porque há em nós aquele egoísmo, né? Que nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Então nós pensamos que nós estamos certos em tudo. Aí o texto diz o seguinte: mas o Senhor, Ele não vê, não olha da forma como nós olhamos as coisas. Ele vê as motivações interiores nossa. Ele vê as motivações das coisas que estão ocultas dentro de nós, que as pessoas não estão percebendo quando nós queremos achar que nós estamos certos. Deus está vendo o que está nos levando àquela motivação. Se essa nossa motivação está voltada para o Senhor, nós vamos ter que aprender a reconhecer os nossos erros. Porque o Espírito Santo vai mostrar a nós que nós não estamos certos em tudo. Porque o Senhor, Ele nos revela a sua vontade em todas essas coisas. E meus irmãos, admitir erro é uma das coisas mais difíceis que o ser humano enfrenta. Chegar e dizer eu estou ou eu estava errado na minha opinião, isso é altruísmo, mas é desafiador a gente fazer isso. Por quê? Porque nós achamos que nós somos os donos da verdade. Nós achamos que a nossa experiência, a nossa capacidade nos faz, então, achar que nós estamos certos em tudo. E nós não estamos, porque nós somos pecadores. Todos nós somos. Nós temos os nossos erros. E nós temos que aprender a reconhecer os nossos erros. Às vezes nós cometemos os erros, nós até reconhecemos que erramos. Mas nós vamos lá e pedimos perdão para Deus. Certo, não está errado pedir perdão a Deus. Mas e a pessoa que nós agimos errado com ela? Nós temos coragem de chegar para ela e dizer que nós estávamos errados? Aí a coisa já muda de figura. Admitir erro para o outro, alguém diz, mas isso é sinal de fraqueza. Não, não. Admitir erro é sinal de força, não é fraqueza. Criou-se então esse conceito humano aí, e que ele passa agora a conviver na vida do ser humano, e que admitir erro é fraqueza. Não é não, meus irmãos. Só os grandes homens e mulheres admitem os seus erros. Porque você precisa ter mais coragem para admitir um erro do que para errar. Você precisa ter coragem para isso. Chegar para o outro e dizer, eu errei, eu estou errado nisso. Mesmo que que o Espírito Santo vai ali e fica te incomodando, você fez errado, você não devia ter feito daquele jeito, não podia ter falado daquele jeito, você não podia agir dessa forma com fulano de tal, mas aí nós resistimos e falamos, não, eu posso pedir perdão para Deus, mas para Ele não, Ele vai achar que eu sou fraco, porque eu estou pedindo perdão para Ele. Não, meus irmãos, só os fortes têm coragem de admitir erros e corrigir os seus erros. A questão não é o erro em si, é você corrigir o que você fez de errado na sua vida. É isso que a Bíblia nos ensina, nós temos que fazer. E o seguinte, quando Paulo fala sobre as obras da carne, de quem está falando? Das coisas que nós fazíamos errados antes, não é isso? As obras da carne é tudo aquilo que nós fazíamos errado. E quando nós encontramos a Jesus como Salvador e Senhor, Ele nos perdoa e nós passamos agora a produzir o fruto do Espírito. Por que isto?
Porque nós admitimos que estávamos errados quando nós fazíamos as coisas erradas, as obras da carne. E agora nós confessamos o nosso pecado ao Senhor, somos perdoados, então Ele nos leva agora a produzir o fruto do Espírito. Ou seja, nós crescemos quando nós reconhecemos que nós estávamos errados anteriormente. O fruto do Espírito só é produzido naquele que realmente reconhece isso. O fruto do Espírito só é produzido naquele que reconhece que ele errou e que agora ele vai produzir coisas novas. E essas coisas novas, depois do processo do reconhecimento, são muito maiores do que as anteriores. São muito superiores às anteriores. Meus irmãos, isso é o reconhecimento de que Deus, conhecendo a intenção do nosso coração, conhecendo as motivações, Ele nos mostra que a nossa motivação está errada. O nosso coração, a Bíblia diz que o coração é enganoso mais do que todas as outras coisas. E o Senhor vê isso lá no nosso coração quando nós estamos enganados e enganando e nos mostra, está errado. Mas nós precisamos reconhecer os nossos erros. O Denilson nos lembrou um texto aqui muito importante sobre isso, né? Que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Vejam que isso só é possível na vida daquela pessoa que realmente está sujeito ao Senhor. A pessoa que não entregou a sua vida a Jesus nunca vai fazer isso. Se você já entregou a Jesus a sua vida, você vai ter coragem, vai ter condições de fazer isso. Mas se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você não vai reconhecer que Deus está julgando as intenções do seu coração. Porque o seu coração vai ser orgulhoso, soberbo, você vai estar envolvido com as práticas do pecado e vai achar que você está certo fazendo todas as coisas erradas aos olhos de Deus. Mesmo você olhando a palavra de Deus, mostrando você, o Espírito Santo te mostrando os seus erros, você vai querer se auto-justificar por causa dos seus erros. Eu faço isso por causa disso. Não, você faz isso porque o seu coração é mau. Não são as pessoas que me levam a agir de forma errada. É a minha natureza do pecado que me leva a fazer as coisas erradas porque não foi transformada ainda. Quando a sua natureza é transformada, você passa agora, então, a buscar viver à medida da estatura, da plenitude em Cristo Jesus. Isso é um processo na sua vida. Mas para isso, você tem que reconhecer quem você é, o que você faz, como você age, pedir perdão a Deus, mas também reconciliar com as pessoas que você fez mal a elas. Não é isso que Jesus ensina lá na parábola do filho pródigo? Quando aquele jovem reconhece os seus erros, a expressão dele é: Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra Deus, mas também pequei contra ti. Meus queridos, quando nós erramos e falhamos com as pessoas e ofendemos ou magoamos ou agredimos as pessoas, nós agredimos diretamente o coração de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O ser humano foi feito para viver a imagem e semelhança de Deus. Magoar ou machucar ou ofender as pessoas é ofender aquilo que Deus fez. Não importa se a vida dele está completamente errada. Não somos nós quem temos que julgar o outro, se ele está, a vida dele, se ele faz as coisas erradas ou não. Não somos nós que julgamos, é o Senhor. A Bíblia diz que cada um de nós vai prestar conta de si mesmo diante de Deus. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, magoar as outras pessoas por causa disso. Às vezes nós vemos
tantas ofensas, tantas agressões no dia a dia, as pessoas. Vemos crescendo aí a questão do racismo, a questão de ofensas, agressões verbais e físicas. E quando nós olhamos dessa forma e agredimos, nós podemos não concordar com o que o outro faz, mas não nos dá o direito de sermos agressivos com ele a ponto de ofender e magoar aquela pessoa. Se nós fizermos isso, nós temos que ir a ele, pedir perdão para ele, corrigir aquilo que está errado. Nós temos que dosar as nossas palavras, temos que falar com sabedoria, agir com sabedoria com as pessoas e também diante de Deus. Então fica esse desafio aqui. Os caminhos do homem parecem ser certos aos seus próprios olhos. Os seus olhos você parece estar sempre certo, mas aos olhos de Deus está certo o que você está fazendo. Se não está, é tempo de mudar a sua vida. É tempo de transformação de vida. Comece hoje, agora, a ter a sua vida então transformada. E eu quero concluir, estamos estendendo bastante, né? Eu quero concluir aqui com o versículo 3. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Que bênção do Senhor. Veja que o texto diz: consagra ao Senhor. Os versículos 2 e 3, eles são uma continuação do versículo 1. Eles nos ajudam a entender, ele reforça, né? O versículo 2 e 3 reforça o que nós vimos no versículo 1. Que Deus avalia as mais secretas intenções nossas, mas nos chama a atenção também para que os nossos alvos e objetivos têm que estar alinhados com a vontade de Deus, para que eles sejam plenamente alcançados, para que sejamos bem-sucedidos, para que haja permanente alegria nas nossas realizações. Vejam, deixa eu citar para você alguns textos aqui, bem rapidamente. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e versículo 6. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Então vejam, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie naquilo que você acha que está certo. Versículo 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então vejam, reconhece ao Senhor, reconhece o Senhor nos seus caminhos, na sua vida, naquilo que você faz, e Deus vai endireitar. Um caminho que está tortuoso, Ele vai endireitar. Uma vida que está tortuosa, Ele vai endireitar quando você reconhece a Deus em todos os seus caminhos. O salmista, nós meditamos algumas semanas atrás no Salmo 1, você tem esse vídeo também lá no YouTube, o Salmo 1, mas o versículo 3, o salmista diz assim no Salmo 1, versículo 3, falando a respeito daquela pessoa que tem a sua plena satisfação na lei do Senhor e medita nesta lei do Senhor dia e noite. É o seguinte: essa pessoa é como a árvore plantada à margem de águas correntes, ela dá o fruto no seu tempo próprio, as suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Por quê? Porque a satisfação dele está no Senhor e na obediência à lei do Senhor, à palavra de Deus. Então, quando você age assim, na dependência do Senhor, então Ele faz com que os seus planos, seus objetivos, eles possam
alcançar os resultados necessários. O Salmo 55 também, no versículo 22, ele diz assim: entrega tuas preocupações ao Senhor, Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair. Preste atenção no que ele diz aqui. Entrega as tuas preocupações ao Senhor. O Senhor, Ele te sustentará. É o Senhor quem te sustenta e não vai deixar. Se você é aquele justo, Salmo 1, versículo 3, que está buscando na lei do Senhor, ele diz o seguinte: Ele não vai deixar que o justo caia. Ele vai te renovar a cada dia, vai te dar essa sustentação a cada dia. Salmo 55, versículo 22, tá bom? Para te ajudar aí a lembrar desse texto que nós lemos. E um outro texto que nós podemos aqui lembrar você é o Salmo 90, 17, né? Nós sempre lemos esse salmo, citamos no dia, nos cultos da terça-feira, na ceia, né? Que a graça do Senhor, nosso Deus, pouse sobre nós, faz prosperar as obras das suas mãos. Sim, confirma as obras das suas mãos, das nossas mãos, né? Nós lemos lá, citamos lá na igreja numa outra versão, né? Então, meus irmãos, aqui Salomão vai nos dizer o seguinte: consagra ao Senhor as tuas obras. Consagra. É consagrar ao Senhor, e os planos serão bem-sucedidos. Meus irmãos, é exatamente isso que nós estamos buscando do Senhor. Para esse tempo agora difícil, nós precisamos tomar decisões difíceis. Nossas decisões não podem ser baseadas nas nossas emoções, nas nossas vontades. Nós temos recebendo comunicações aí de muitos e muitos casos que as igrejas estão fazendo algumas transmissões e reunindo um grupo pequeno ou grupo de louvor na igreja, e ali aquele grupo ali de 6 pessoas, 8, 10 pessoas, junto com alguém que está ali ministrando a palavra de Deus. E quantas pessoas estão chegando ali infectadas e estão transmitindo? Esses dias atrás soubemos que por causa disso, um determinado lugar, uma igreja aí, 26 pessoas foram contaminadas, que estavam ali porque uma delas estava ali contaminada, contaminou os outros que estavam ali no grupo de louvor, e essas pessoas contaminadas levaram para suas casas, e foi um problema muito sério. Isso está acontecendo assim com frequência, porque aquele nosso desejo de voltar a congregar, às vezes ele é tão grande que às vezes nós precipitamos as coisas. E é isso que eu tenho pedido aos irmãos, para nós orarmos, pedindo ao Senhor para não nos deixar fazer isso antes da hora que Ele nos disser que está seguro para fazer. Parece que a gente está protelando, parece que está levando, mas nós precisamos ter essa tranquilidade no Senhor, descanso no Senhor para isto. Precisamos ter essa paz para nós sabermos que os nossos planos só serão bem-sucedidos quando o Senhor estiver aprovando os nossos planos. Então, nosso dever agora é orar, e orar muito, incessantemente, pedindo ao Senhor para que Ele nos mostre esse tempo, que nos mostre a hora certa de nós voltarmos a reunir. Não podemos colocar em risco a integridade física, a saúde dos nossos irmãos, por mais que nós queremos estar juntos com eles, nós não podemos precipitar, nós precisamos ter a vontade do Senhor. É exatamente isso aqui que Salomão está nos dizendo. Deus nos dá a capacidade de planejar, nós planejamos, vamos voltar X dias, mas quando pegamos esse planejamento e colocamos: Senhor, é isso? Ele diz não, ou é, mas a resposta vem dele. Nós às vezes achamos que estamos certos, diz o versículo 2, queremos fazer isso porque eu tenho que fazer isso dessa forma, mas Deus olha a motivação do seu coração. Às vezes as pessoas, eu vou falar isso aqui porque todo mundo sabe disso, né? Às vezes as pessoas dizem o seguinte: mas a igreja está
reunindo porque à medida que ela não reúne financeiramente, há um problema para a igreja, porque as pessoas não estão ofertando, não estão dizimando. Isso é verdade? Claro que é, uma grande parte não está fazendo isso. Isso tem trazido consequências financeiras para as igrejas? Sim, inclusive para a nossa também. Agora, nós não podemos, por causa de uma questão financeira, colocar a vida de pessoas em risco. E é isso que nós não queremos. Eu quero poder cuidar de cada um de vocês, mas sem colocar em risco a vida de vocês. Quantas pessoas estão em grupo de risco e uma abertura para uma reunião, elas vão querer ir. Porque o desejo de estar juntos ali é muito grande. O meu também. Mas, meus irmãos, nós precisamos orar mais ao Senhor. Nós pedimos isso lá no grupo da igreja. Ore para que o Senhor nos mostre a hora certa de voltar. Já chegou essa hora? Não sei te dizer. Eu não tenho essa resposta hoje para você ainda. Mas eu quero ter essa certeza. Eu quero que o Senhor nos dê essa certeza. Confirme isso para mim e para vocês também. No momento certo, nós vamos estar juntos. A saudade, ao desejo de estar perto de vocês, sim, muito grande. Hoje eu falava sobre isso com uma irmã que estava conversando comigo, mandou uma mensagem no WhatsApp, falei, olha, o desejo de estar junto é maior do que qualquer outra coisa. Mas eu não posso correr esse risco junto com vocês. Na hora certa, Deus vai nos mostrar isso, meus irmãos. Então pense nisto. Nossos planos serão bem-sucedidos. Sim, serão, se eles estiverem debaixo da aprovação do Senhor. Eu quero concluir nesta noite com o Salmo 37, o versículo 5. Eu concluo nesta noite, porque ficou bem longo nossa conversa desta noite. Mas vamos ler aqui, Salmo 37, versículo 5. Diz assim o salmista, versículo 4 primeiro, 4 e 5, Deleita-te no Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. É isso que nós estamos fazendo, entregando ao Senhor. O restante Ele vai fazer. Na sua vida, o desafio é a entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega, descansa no Senhor. Deixa Ele fazer a obra, deixa Ele confirmar, deixa Ele mostrar para você o que você deve fazer, como fazer. É Ele que tem que mostrar isso para você. As suas decisões no seu dia a dia e na sua casa. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a sua casa ao Senhor, confia nele que Ele vai fazer o restante. Sua saúde, entrega a sua saúde ao Senhor, confia nele e Ele fará. O seu casamento, entrega o seu casamento ao Senhor, confia nele e Ele fará. Sua vida financeira, entrega a área financeira da sua vida ao Senhor, confia nele, Ele fará. Seu emprego, qualquer área da sua vida, você pode voltar aqui nesse texto e substituir a palavra caminho pela área da sua vida. Entrega ao Senhor, confia nele e mais Ele fará. E assim, na nossa vida, nós seremos realizados, bem-sucedidos naquilo que Ele está fazendo. Amém? Deus te abençoe nesta noite. Deus te dê entendimento agora. Que você possa confiar no Senhor de todo o seu coração. Entregar a Ele toda a sua vida. E descansar no Senhor. Descansa no Senhor. Deleita-te, descansa no Senhor. Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém? Vamos falar com Deus. Entrega a sua vida aí ao Senhor. Fale com Ele agora. Vamos juntos chegar ao trono do Senhor
e ali colocar a nossa vida, crendo naquilo que Ele fará na nossa vida. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar agora a vida dessa pessoa que está conosco aqui. Estamos ligados em só espírito, somos tua igreja em lugares diferentes, regiões diferentes, grupos denominacionais diferentes, ou não pertencente a grupo denominacional nenhum, mas pessoas que já entregaram a sua vida a Jesus e agora somos o teu povo, somos a tua igreja. A tua igreja se reúne agora através dessa transmissão e como igreja nós chegamos agora diante do Senhor para te pedir, Deus, Senhor nos perdoe pelos momentos que nós agimos na nossa própria vontade, nos nossos próprios desejos. Nos perdoe, Deus, pelos momentos em que nós fraquejamos e tomamos as decisões no lugar do Senhor. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa pelos momentos que nós falamos as coisas para as pessoas e agredimos, ofendemos ou magoamos as pessoas, e nos mostra, Deus, essas pessoas que nós fizemos isto e nos faça forte o suficiente para reconhecer, ir a elas e corrigir o que está errado em nossa vida, Pai. E assim, Deus, nos dê força para caminhar na presença do Senhor. Que os nossos planos sejam conduzidos pelo Senhor. Que os nossos caminhos sejam dirigidos pelo Senhor, que a nossa vida seja dirigida pelo Senhor. Deus, nos dê condições de viver na dependência do Senhor, meu Deus, só do Senhor. Nos dê forças, ó Deus, para reconhecer, te peço mais uma vez, os nossos erros, os nossos fracassos, aprender com eles, mas corrigir o que está errado e continuar firme na presença do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E nos dê forças para vencer essas adversidades, Deus. E nos unimos, Deus, aos nossos irmãos para buscar ao Senhor, para que o Senhor nos mostre, Deus, a vontade do Senhor, com referência à nossa reunião presencial, Deus, o tempo do Senhor, a hora do Senhor, Deus. Que o Senhor possa nos mostrar, Deus. É agora, é nesse momento. Testifica isso no coração dos nossos irmãos, onde eles estiverem, Pai, para que haja esse entendimento, Deus, de que no tempo do Senhor, meu Deus, nos deixe agir de forma a colocar em risco as pessoas em momento algum, Deus. Nos ajuda, nos dá sabedoria nesse momento, Deus. Muita sabedoria para essas decisões. Toma, Deus, nossas cidades, Deus, que estão afetadas de uma forma tão grande por essa doença, Pai. Repreende, Deus, essa enfermidade, dá capacidade, Deus, à medicina, para a ciência, para desenvolver essa vacina, que ela seja eficiente, que sejamos protegidos. O Senhor deu a capacidade à ciência, agora dá a capacidade para a evolução desse tratamento, Deus. Só assim nós vamos ter essa tranquilidade melhor, mas nós queremos o poder do Senhor para isso, Deus. Abençoa, Deus, as pessoas que foram infectadas e estão recuperando, os que já recuperaram. Obrigado, Deus, pela restauração dessas pessoas. Toma todos eles nas tuas mãos, Pai. Abençoa as autoridades do nosso município, do nosso estado, do país, para que tenham sabedoria para conduzir esses momentos. Uma vida, ó Deus, do presidente da República nas suas mãos, restaurando a saúde dele, Deus, em nome de Jesus, e dando sabedoria para governar esta nação, Deus, dando equilíbrio a ele no governo desta nação. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos, ó Deus, a vida de todos agora nas mãos do Senhor. Descansamos no Senhor, porque o Senhor vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. O Senhor vai fazer. E aquilo que nós podemos fazer, nós só faremos se o Senhor aprovar. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a reconhecer a Tua vontade em todos esses momentos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, nós vamos terminar daqui a pouquinho nossa conversa, da transmissão. Então, eu quero só destacar algumas pessoas que chegaram aqui e fazer alguns lembretes para você também, tá? A minha cunhada, né? A Mazinha, boa noite, Mazinha. A Sônia, dando boa noite aqui.
A Shirley está dizendo aqui, né, que a palavra final vem do Senhor, isso mesmo, irmã. Mandenilson Marcelino, né, que da Caravana Missionária da Esperança, né, Mandenilson esteve aqui com a gente, participou com a gente aqui. Graça e paz, meus queridos. Deus, ele está falando aqui o texto que eu citei para os irmãos. A Shirley está nos dizendo que esses dias precisei admitir e pedir perdão. Foi difícil, mas consegui. E creio, minha irmã, que a irmã cresceu muito com isso. Mas muito mesmo. Que o Senhor dê força para sempre fazer isso. Não deixa o sol se pôr para isso, né? Hudson, da Udicar. Hudson, nosso amigo pessoal ali, vizinho nosso, né? Que bênção ter o Hudson por aqui. Sônia Barbosa. Sônia, Deus abençoe sua vida, viu? Abençoe a vida do Maurício, Arthur, Dona Luísa. Deus esteja com vocês aí, abençoando a sua vida, a sua casa. A Shirley, amém. Márcia também. Foi longa, né, Shirley? Realmente hoje eu reconheço que foi mais longa do que as outras têm sido, né? Muito bem. Irmão Prudente Teixeira, meu irmão, que alegria que o irmão está por aqui com a gente. Muito feliz, viu, meu irmão? Que hoje o irmão conseguiu chegar aqui, está aqui com a gente, né? Deus abençoe sua vida. Lodemir José, Deus abençoe, Lodemir, sua vida. Enéas, amém, meus irmãos. Hudson, aquele abração para você, para toda a sua família, tá? Espero em Deus que sua mãe esteja se recuperando, estamos orando por ela, tá? Pelo seu pai, toda a sua casa, tá bom? Deus abençoe também a vida Adriana, das suas filhas, tá? Que o Senhor seja glorificado aí na sua vida, em toda a sua casa, tá? Muito bem, meus queridos, assim nós vamos terminar. Só lembrando aos irmãos, domingo nós teremos às 9 horas da manhã, às 10 horas da manhã, né? Nossa transmissão às 10 horas da manhã. Essa semana houve uma pequena mudança aí na nossa programação, né? Então domingo nós temos às 10 da manhã, à noite às 19 horas. Continuamos online, continuamos pela internet, tá? Até uma direção melhor do Senhor a respeito disso, tá bom? Então, enquanto isso, nós estamos aqui, tá? Algumas pessoas que entraram, mas eu não consegui vê-las aqui. Se tiver mais alguém aí que eu não citei aqui, dá um sinalzinho para mim aqui, só nos comentários aí, para eu poder ver aqui, que eu estou acompanhando através do celular. Então, eu não consigo ver pessoas que entraram, que só curtiram, né? E não ficaram, eu não consigo vê-las aqui, né? O celular não permite isso, né? Mas tá bom, mas é muito bom ter todos vocês aqui. E lembrando aos irmãos, membros da igreja, dos nossos compromissos, nós temos os compromissos financeiros com a igreja, precisamos honrá-los, né? Precisamos cumprir todos eles. Então, se você puder, usa a conta bancária da igreja, se não for usar a conta, outros meios aí para participar financeiramente também, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê uma noite muito abençoada. Que o Senhor te faça lembrar da palavra dele em todo momento da sua vida. Que ele te ajude a lembrar da palavra do Senhor, que ela esteja viva no seu coração. Tenha uma noite muito abençoada e nos comunicamos através das redes sociais, através do grupo de WhatsApp da igreja, através de vídeos que a gente vai mandar para você. Vamos voltar a fazer uns vídeos pequenos, devocionais, para encaminhar através do grupo. E que Deus possa abençoar a todos. No nome de Jesus Cristo. Tenham todos uma noite muito abençoada. Vivam com Jesus. Vençam com Jesus. Sejam mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Grande abraço. Até esse próximo momento, quando nós estaremos novamente conversando com você, compartilhando do Senhor e da palavra do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde. Terminamos com aquela canção que nós começamos, Os Planos de Deus. Sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar.
vontade atua, e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de